Oração, Espírito Santo, tu tens liberdade, fala conforme a tua vontade, em nome de Jesus. As mãos bem alto, sinal de vitória. Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Palmas para Jesus e seus Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória. Aleluia. Permaneça de pé em nome de Jesus. Irmãos, eu não vou demorar, porque eu sou bem demorado na mensagem, e hoje eu vou direto para ler a palavra de Deus. Você que tem a sua Bíblia em suas mãos aí, em nome de Jesus, pegar ela, abre o livro de Êxodo, louvado e agradecido ao nome do Senhor, capítulo 12, versículo 4 a seguir. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Enquanto você vai procurando aí, eu gostaria desde já de agradecer ao meu pastor Fabiano pela oportunidade, tá? Por estarmos aqui mais uma vez. Há um mês atrás nós estávamos aqui, né, pastor? Participamos da ceia com todos vocês, com a igreja. Não estivemos no domingo, mas estivemos no sábado, participamos da ceia, e hoje estamos aqui mais uma vez para a honra e a glória do nome do Senhor, né? E eu agradeço a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos para falar com o nome de Jesus Cristo, amém? Porque um dia, essa mesma reunião que está aqui, quem crê que vai estar lá no céu? Deus está buscando e esperando por isso. Está diante daquele que morreu na cruz do Calvário, mas está vivo aqui nesta noite. Todos encontraram a palavra de Deus, diga amém? Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: mas se a família for pequena, não sendo suficiente para comer o cordeiro, então tomará um só com o seu vizinho perto da sua casa, e segundo o número das pessoas, cada um conforme o seu comer, fareis conta conforme o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a congregação do povo de Israel imolará ao entardecer, e tirarão o sangue, e porão nas duas ombrais e na verga da porta das casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem levedura, e com ervas amargas a comerão. Nada comerei deles cru, nem cozido com água, a não ser assado ao fogo. A sua cabeça, com seus pés e sua frissura, nada deixarão dele até amanhã. O que tenha ficado até o amanhã, tem que queimá-lo no fogo. Assim, pois, comereis, cingindo vossos lombos, e os vossos sapatos aos vossos pés, e o vosso cajado em vossa mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Pois eu passarei nesta noite pela terra do Egito, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. Farei juízo em todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa onde vos estiver. E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e tereis que celebrá-lo como solenidade ao Senhor durante a vossa geração. Por estatuto perpétuo celebrais. Amém? Pode tomar o teu centro aqui nesta noite, você que pode. Glorifique e exalte o nome do Senhor que está aqui nesta noite. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Hoje, como já falaram, hoje é uma noite não somente especial, que é um culto da família, mas é um culto de ceia para aquele que participa, ou até aquele que ainda não participa, mas ainda tem vontade de fazer parte daquilo que o Senhor tem deixado para cada um de nós. E o texto que nós meditamos aqui nessa noite fala em referência a isso.
É um simbolismo daquilo que hoje acontece diante da igreja. Mas eu quero dizer para você aqui nesta noite, que a Bíblia mostra para nós uma dependência do nosso Deus. Quando nós vamos para a palavra de Deus, e a Bíblia nos mostra os nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Eu quero falar de um homem chamado Jacó. Agora a Bíblia diz bem claro que desde o ventre da sua mãe, ele pegava ao ventre de sua mãe como seu irmão Esaú. Ela o questionou a Deus. Por quê? Porque era uma mulher que era estéril e não podia gerar. Mas Deus ali havia feito uma promessa. Aquela mulher estava gerando em seu ventre. Como a Bíblia mesmo diz, eram duas nações. Eram dois povos. E eles se guerreavam entre si desde o seu ventre. E Deus disse a ele: olha, em seu ventre há duas nações, há dois povos. O menor, o maior servirá ao menor. Foi Deus que disse isso. E a Bíblia diz bem claro que ao seu nascimento nasceu Esaú e Jacó nasceu grudado em seu calcanhar. A promessa estava desde o ventre da mãe. Eu já quero dizer, quantas pessoas que estão aqui que têm promessa desde o ventre da mãe, tu não compreende. Tem pessoas que antes do nascimento Deus já fez promessa. Aleluia. Ele não está dizendo para você que você tem que ser grande. Ele não está dizendo que você tem que ser o primogênito. Não, ele não está dizendo isso. Ele só está dizendo que quando ele tem promessa, independente da condição e situação, tu é dependente dele. Quem crê que nessa noite? Jacó não foi o primogênito, mas Deus diz que o maior serviria o menor. A Bíblia diz que eles cresceram. Jacó foi homem de tempo, Esaú foi homem de caça. Jacó era aquele um que falava no linguagem de hoje, aquele que ficava no rabo da saia da mãe, dentro de casa. Era o mais frágil, era o mais improvável. Esaú era aquele homem que era de caça, que era para frente. Vamos pôr na linguagem de hoje, era o independente, né? Esse era Esaú, primogênito, tocou o pai. Isaac olhava e disse: meu filho, mas Deus na vida dele. Quantas vezes de casa a gente tem alguém assim que eu falo? Sério? Só Jesus. É assim, não é? Ou quantos muito olham para você e falam: isso aí não dá nada. É um bebum, é uma prostituta, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Não vai dar nada. Não é assim. Quando nós chegamos aqui assim, aí Deus olha do céu e fala: mal sabe que eu tenho uma promessa. Olha, ninguém sabe. Assim foi a vida desse homem, como eu estou dizendo, que a Bíblia faz questão de dizer que é um dos patriarcas da fé, que nasceu ali, entenda. A Bíblia diz em um momento que esse mesmo jovem Esaú chegou um dia com fome na sua casa, olhou para o seu irmão Jacó com um prato de lentilha e disse: rapaz, não tem interesse nenhum, a primogenitura para mim, eu quero um prato de comida. Jacó interessado em as bênçãos, interessado na promessa, interessado naquilo que iria prosperar no futuro. Jacó queria, Esaú queria aquilo no momento. Jacó esperava algo que é para o futuro. A salvação não é agora, mas quem crê que ela futuramente vai chegar na porta? Então não troque aquilo que Deus tem para você no futuro, aquilo que Deus tem para você na eternidade, por algo que o diabo te apresenta ou te oferece agora, que ele me oferece agora. Entenda que esse mesmo diabo que hoje nós lutamos, como Paulo diz, nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas assim contra a principal e potestade, é contra algo que nós não vemos, é o mesmo que o dia, esse mesmo Jesus que nós pregamos aqui, ele foi tentar Jesus. Ele não tentou Jesus num dia que ele estava dormindo, não, irmão. Porque a gente tem assim, ó: eu vou jejuar e orar e o diabo vai correr para o inferno. Não. Se você for jejuar e orar, buscar a Deus, o diabo vai te bolar em ti. Foi assim com Jesus. A Bíblia diz que João Batista o batizou, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, Deus disse: eita, meu filho está aí. E o diabo olhando disse: é ele. Tem gente que está aqui com o diabo errado.
está sozinho. Glória. Tem gente que está aqui que o diabo decretou, abriu a sepultura e disse: agora não passa, agora não escapa. Mas está aqui pela glória de Deus, porque tu não é sustentado pelo homem, tu é sustentado por aquele que morreu, ressuscitou no terceiro dia e está vivo aqui nesta noite. Esse mesmo Espírito que hoje habita no meio da igreja é o mesmo Espírito que levou Jesus ao deserto, cheio do Espírito Santo de Deus. O diabo falou, a Bíblia diz assim que 40 dias de jejum e oração, o diabo olhando para Jesus: e aí, que hora você vai parar? É difícil uma igreja para jejuar e orar? É, não, irmãos? E muitas vezes nós jejuamos e orando, pensando assim: o diabo foi lá para o inferno e morreu, a macumba acabou, o diabo tudo mais. Irmãos, entenda uma coisa: é aí que a luta vai aumentar, mas aí também que será maior a tua vitória. Porque nós cristãos temos isso no coração, assim: agora eu estou jejuando e orando, agora eu estou imbatível. Sim, a gente está sendo sustentado por algo que não é terreno, que não é físico, que é a presença do Espírito Santo. Mas a Bíblia faz questão de dizer que quando Jesus, terminando o seu jejum, o diabo disse: tu tem fome? Eu não tenho. Jesus tinha fome 40 dias depois. Quem disse que ele não tinha fome? O diabo foi lá dentro e disse: que tal você transformar pedra em pão e matar a tua fome agora? É agora, porque agora você tem fome. Entende o que eu estou dizendo? Para você não trocar algo que está lá no futuro por algo que é agora. O diabo não tem fome, come agora. Jesus disse: Satanás, vontade não falta, mas nem só de pão viverá o homem, glória, mas sim de toda a palavra que vem de Deus. Hoje tu pode estar passando no vale, hoje tu pode estar passando lá no deserto, mas espera que grande será a sua vitória. Não troque aquilo que Jesus tem para você, não troque a sua salvação, não troque a sua bênção, não troque a sua promessa por um momento, por um prazer, por um copo de cerveja, por um copo de bebida, por um olhar. Não troque aquilo que Jesus tem preparado para você na eternidade. Porque eu estou dizendo que o mesmo tentou Jesus e Jesus não estava vazio, ele estava cheio do Espírito Santo. Uma promessa estava sobre ele, porque a Bíblia diz que o céu se abriu. Diz: eis aí meu filho. E o diabo tentou e fez outras e outras promessas. Com Jacó não foi diferente. A promessa foi dita desde o ventre da mãe. Quando Isaú chegou e falou para ele: troca, ele disse: agora te dou um prato de lentilha e tu dá o que eu preciso. Me dá a tua primogenitura para mim. Isaú, meu filho, com fome, disse: agora, para mim não serve nada. O que eu quero com ele? Eu queria que quando Jacó tomou posse daquilo, eles estavam pulando e saltando e disse: a bênção é minha. Rebeca, sua mãe, que sabia, porque Deus havia falado com ela, tentou dar um jeitinho como nós, falar um jeitinho brasileiro. Quando Isaac estava à beira da morte, na sua velhice, Rebeca catou Jacó e disse: vou me enganar o teu pai, teu pai agora precisa abençoar e ele vai abençoar Isaú, porque o pai Isaac pediu: olha, Isaú, vai, pega uma caça, mata um cordeiro, prepara um prato e traz a mim que eu vou lhe abençoar. A mãe correu na frente e disse: Jacó, meu filho, se pede como teu irmão, teu pai não está enxergando, vamos lá pegar aquilo que é teu, o direito. Por quê? Porque Deus havia dito que aquele que estava no seu ventre, o menor, o maior, seria o menor. Ela disse: agora o pai vai abençoar o mais velho. E a promessa como vai cumprir? Ela disse: vamos lá na frente, tomar a bênção do seu irmão. E isso foi feito. Jacó se apresentou diante do seu pai. O seu pai disse: rapaz, eu não consigo enxergar. Parece Esaú, tem jeito, mas não dá tempo para passar. Mas mesmo assim, Esaú abençoou. Abençoa todas as promessas do céu. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que esse mesmo homem que a Bíblia faz questão de deixar como referência, é o mesmo homem que agora, quando teu irmão chegou e disse: como Jacó roubou a minha
promessa. Jacó comia a bênção. É o mesmo que agora tem que sair sem nada. Entenda, a mãe diz: vamos lá que teu pai vai lhe abençoar, teu pai vai lhe dar, teu pai vai falar a palavra, tu vai sair agora com toda a riqueza. Jacó saiu sem nada, aí fugido. Toda vez que a gente tenta dar o nosso jeito, a gente vai se machucar. Deus não precisa do meu jeito, Deus não precisa do seu jeitinho, Deus precisa da minha, da tua obediência, da tua fidelidade, da tua confiança nele. Ele não precisa que nós damos um jeitinho, porque a gente quer dar um jeitinho para entrar no céu, a gente quer dar um jeitinho para ser crente, a gente quer dar um jeitinho para tudo. Para o céu não tem jeitinho, tá? Para o céu só tem um caminho, Jesus Cristo de Nazaré. Para o céu não tem meio termo, não tem. Eu estou em cima do muro, eu sou quase crente, eu não sou nem crente, nem brincador. Eu estou em cima do muro. Entenda uma coisa: não tem em cima do muro, ou você é ou você não é. Não tem como ter meio termo, entenda isso. Porque se tiver alguém que ainda está em cima do muro, vai chegar uma hora que tu vai ter que escolher um lado. E o lado que leva ao céu é só Jesus Cristo de Nazaré. É só Ele. Eu sempre falo, irmãos, assim, todos irão ao céu. Porque a Bíblia faz questão de dizer que um dia todo mundo vai chegar diante do trono branco. Toda língua confessará, todos os joelhos se dobrará, todo mundo vai ter que olhar para Jesus. Você não pode salvar. Uma coisa dura é chegar e olhar pelo céu. Jesus olhar por onde abre a porta, deixa ela ver, deixa ele ver, abre aí, reveja o céu para ele dar uma olhada. Oh, irmãos, quem é que está lutando para ir para o céu? Todos nós, irmãos, até o mais incrédulo. Ele sabe, se perguntar para ele que é para o inferno, ele fala: eu não, eu quero ir para o céu, porque ele sabe que o céu é bom, que o céu é um lugar de descanso. Ele sabe que o céu de Jesus Cristo está lá. Ele sabe que lá no céu não tem fogo que não se apaga. Ele sabe que a presença de Deus está lá. Glória a Deus. Só que a Bíblia faz questão de dizer que o importante não é chegar ao céu e entrar pela porta da cidade santa. Pois a dor é chegar e um anjo abrir. Olha, bonito, né? Lindo. Enxerga com teus olhos para tu não esquecer. Fica em tua memória. Aleluia. E ele olhar e disser: anjo procura. Tu vai falar assim: pastor, tu está saindo daqui de tudo. Eu, calma. Tu não vai olhar, Abraão, não está aqui. Mas está lá no nome do ministério do pastor Fabiano Cruz. Ele era levita, ele era membro, está lá. Mas não pelo céu. Aleluia. Não adianta. Não adianta. Não adianta nada. O que importa é nós temos o nome escrito lá no livro da vida. Ele não está dizendo para você que depende que você seja forte, que você seja preparado, que você seja imponente. Ele precisa que você seja obediente à palavra de Deus, seja dependente dele. O que ele precisa é nós sermos dependentes dele. Jacó não foi primogênito, Jacó foi menino de tenda, Jacó tentou roubar a bênção do irmão, teve que sair fugindo, levando o pão e o menino de azeite, levando nada. Entenda que o pai pôs a mão sobre a cabeça de Deus e abençoou. Olha, grandes serão as nações sobre a sua vida, e isso, todas as promessas de bênção. Como você levou com a mãozinha banando? Porque ele não levou nada. A mãe e o pai disse: forte, porque teu irmão Isaú vai lhe matar. Entenda que Deus, se ele escolheu você, você pode não ser perfeito, você pode não ser o melhor, você não pode ser alguém olhar para você e não é nada. Deus não depende da tua condição, Deus não depende se você é forte ou é fraco, Ele só depende de você confiar nele. Porque vai ter hora que não vai ter pai, que não vai ter mãe, que não vai ter pastor, que não vai ter ninguém, mas um vai restar para a tua vida. Oh, glória. Jacó saiu levando nada, não tinha GPS, não tinha
cabeça. Imagina a tristeza do seu coração. Imagina Jacó antes, meu Deus, eu tentei enganar o meu pai, eu tentei roubar, enganei o meu irmão, e agora eu estou falando fugindo. Mas a Bíblia faz questão de dizer que ele colocou a cabeça numa pedra. Quem dorme com a cabeça na pedra, tem gente que está aqui, que está dormindo, pondo a cabeça no travesseiro e não tem sono. Deita a cabeça e o sono vai embora. Mas Jesus manda dizer para você nesta noite, se tu crê, tu vai repousar a tua cabeça e vai dormir como uma criança, depois de mamar. Uma madeira cheia, caríssima, meu neto, depois que ele mama, Jesus amado, vai dormir gostoso lá longe. É assim, não é? Ele dorme porque ele esquece do mundo. Quando acorda, vira um bigode, né? Mas quando está dormindo, é uma benção. É assim? Jacó dormiu com a cabeça na pedra. E quando ele dormiu, a Bíblia diz que ele viu uma escada ligada de alto a baixo, e por ela descia os anjos do céu naquele lugar. Oh glória! Entende, irmão? Que quando nós somos dependentes de Deus, independente se você tem ou não tem, a condição que você tem, se você está vivendo hoje no deserto, Deus manda dizer que hoje Ele abre o céu sobre a tua vida, sobre a tua casa, para mostrar que tu não depende do homem, tu depende dele. As promessas para cumprir sobre a tua vida não é dependente do pai, não é dependente da mãe, nem do pastor Fabiano que aqui está. Nós somos dependentes de Jesus Cristo de Nazaré. Ele não está chamando pessoa perfeita. Ele não está chamando pessoas aqui nesta noite que não tenha pecado. Não. Jacó era um homem que enganou o seu irmão, enganou o seu pai e teve que sair fugindo. Mas Deus olhou do céu, mesmo diante das tuas imperfeições, eu tenho promessa na tua vida. Se você for dependente de mim, Jacó, aquilo que eu lhe prometi no filho da tua mãe, eu vou cumprir. Porque tu não depende do teu irmão, tu não depende das palavras do seu pai, tu depende da palavra que vem do céu. Oh glória! Tu depende de mim, oh aleluia! Jacó levantaram a mesa e disse: meu Deus, que presença é essa? Jacó entendeu: o lugar que eu estou aqui é lugar santo. Como que você está no deserto, fugindo do irmão, sem pai, sem parente, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha como entrar em contato. Ele estava fugindo para a terra do seu tio Labão, ele estava fugindo para a terra distante, sem saber se um dia via sua mãe e seu pai. Mas a Bíblia faz questão que naquele lugar ele sentiu a presença de Deus. Muitas das vezes, irmãos, é no lugar improvável que a gente vai sentir que há Deus na nossa vida. É quando a enfermidade bate, é quando a luta bate, e tu bate o joelho no chão, tu vê os céus abrir, e a presença de Deus traz o refrigério para a tua alma. Uma coisa mais gostosa é quando tudo está difícil, a porta se fechou. Quando é relacionamento, um casamento está difícil, e você chora e a lágrima cala. E você fala: meu Deus, você grita para o céu. Tem gente que não grita nem com palavra. E aí você sente aquele refrigério chegando na alma. O problema continua lá, mas ele fala: fique tranquilo que tu não está sozinho. Oh, aleluia, aleluia. Eu quero que tu compreenda que Deus está chamando alguém que não é perfeito. Porque muitas vezes Deus vai chamar fulano, porque fulano é melhor que eu, ciclano é melhor que eu, isso, aquilo. Ele não está chamando isso, não. Ele vai fazer promessa para pessoas que estão aqui, que até você duvida de você mesmo, que até você olha para você e fala: meu Deus, que vida é essa? Olha para o teu passado e fala: miséria que sou, aleluia. Mas Deus manda dizer para pessoas que estão aqui nesta noite que Ele tem promessa na tua vida, e a promessa dele só depende da tua obediência e confiança nele. Aleluia. Não é daquilo que as outras pessoas falam e acham na sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Nós estamos aqui para participar do corpo do sangue em memória de Jesus Cristo. Jacó foi um desses homens. Homem que fugiu, ficou 14 anos na casa do seu tio, pagou pelaquilo que ele cometeu. Eu acho bonito é que quando ele voltou para sua terra para encontrar com o seu irmão Esaú, depois de dias, anos passados, agora é hora de ele encontrar com Deus. Aleluia. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que quando agora ele vai encontrar com Deus, ele encontrou antes. Olha, irmão, que coisa linda. Primeiro ele foi abençoado pelo pai e foi embora
de mão abanando. Agora ele encontra o anjo. Ele diz: é o seguinte, o anjo, tu não vai embora enquanto tu não me abençoar. Oh, aleluia. Ele lutou. Quem está lutando pela salvação? Quem está lutando pela bênção aqui? Quem não está desistindo? Está difícil. A guerra está maior que tu e você. Mas você está lutando. Você está persistindo. O anjo do Senhor disse: tu lutaste como príncipe, porque lutaste como anjo e prevaleceste. O anjo disse: vai amanhecer e eu tenho que ir embora. Ele disse: tu não vai embora sem me abençoar. Tu não vai embora sem dar uma bênção. O que o anjo deu não foi bênção física e palpável, mas ele deu uma bênção que ficou marca. Quem tem a marca do sangue de Jesus Cristo? Aleluia. Jacó desceu naquele vale andando normal, mas depois de lutar com o anjo, ele disse: é hoje eu mudo a tua história, eu mudo o teu nome. Hoje quem olhar para você vai falar: esse cara trocou com alguém diferente. Jacó desceu naquele vale chamado Jacó, mas agora o anjo disse: tu não é mais Jacó, tu agora é Israel. Vai ficar para o nome na história. Quem quer ter o nome lá na eternidade? Quem não quer ter o nome apagado? É como eu estou dizendo, vai chegar lá no céu: fulano, Paulo, Pedro, João, pastor Zé Luiz, tu teve o nome lá na igreja, na terra, o teu nome vai continuar aqui, o novo nome aqui na eternidade. Oh glória! O seu nome não será apagado. O nome de Jacó, Deus disse: esse nome não serve. Esse nome é nome carnal. Eu vou te dar agora um nome que vai ficar marcado para a história, vai ficar marcado para a eternidade. Grande serei na tua vida, grande farei e serei contigo. Deus não deu nada de coisas materiais e palpáveis, mas Deus colocou a marca nele, irmãos, que até hoje nós conhecemos as nações de Israel, e a Bíblia faz questão de dizer que Jacó agora chama Israel. Saiu, chegou lá no vale, normalzinho, saiu de lá desse jeito. Não tem como não ter ver, não é? Jacó chegou em casa, gastando lá, disse: como tu foi embora lá do jeito? Quantas pessoas que estão aqui, que alguém olhou e disse: bebia, fumava, jogava, era um traste. O que aconteceu com ele? Não tem como passar pelo mas está diferente. Está diferente. Está diferente. O brilho que está nela, o brilho que está nele, não é dele, é dado do céu. Quem crê aqui nesta noite, se ainda não tem, receba esse brilho do Espírito Santo na tua vida aqui nesta noite. Receba o brilho da presença de Deus na tua vida, e tu vai passar na rua da tua casa, tu vai passar pelo teu vizinho, e tu vai ser diferente aqui nesta noite. Aleluia. Oh, glória. O céu te enxerga diferente. Não fica pensando que o céu não conhece um servo de Deus, porque a Bíblia faz questão de dizer que o momento, no livro de Atos, quando dois filhos de um cara chamado César foi lá e expulsou um demônio, era filho de crente, chegou lá e disse: vamos expulsar o demônio desse camarada aí. A Bíblia diz que o demônio, eu disse: quem é vocês? Vocês querem expulsar? Porque eles chegaram lá e disseram: juramos no nome de Jesus a qual Paulo prega. Ele disse: rapaz, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas quem é vocês? Então entenda que aquele que serve a Deus, o inferno conhece. O inferno tem que sair da frente, a glória, porque Jesus disse que ele é a luz para os teus pés, luz do teu caminho. Ele diz nessa noite que as portas do inferno não prevalece sobre a tua vida. Quem crê que nesta noite que tu sai, macumba, feitiçaria, bruxaria, palavra de maldição, quem crê que não vai alcançar a tua vida e a tua casa aqui nesta noite, nem o espírito da morte vai ter poder sobre a tua vida. Porque entenda uma coisa, irmãos, a gente enfrenta tanta coisa, mas tem uma coisa que a gente não enfrenta, que é a morte. Pode ter dinheiro, pode ter posição, pode ter uma casa, até num condomínio com cerca elétrica, porta, com fechador. Se a morte falar que ela vai entrar sem pedir licença. É assim ou não é? Se é novo, se é velho, se está bem, se está ruim, ela não quer saber. Só que agora, a Bíblia diz bem claro que havia um povo, esse mesmo povo de Israel, que um dia desceu para o Egito e foi escravo. Escravo do Egito, e Deus deixou eles lá, irmãos.
Deus esqueceu eles por 400 anos, umas pancadinhas lá. Aí eu pergunto para a igreja: Deus disse para Jacó que dele faria uma grande nação. Quando desceu Jacó, o seu filho José, que desceu o primeiro governador, não desceu mais de 70 pessoas para o Egito. Mas nós sabemos a história que a Bíblia faz questão de dizer: saiu 600 mil homens daquele lugar, fora mulheres e crianças. Então Deus, mesmo lá, sendo cativo, Deus estava trabalhando, estava ou não estava? Deus estava prosperando, estava ou não estava? Até o ponto que o rei Faraó disse: rapaz, vamos acabar. Hoje o inferno, olha, vamos acabar com os crentes. Quanto mais ele tenta, mais os crentes crescem. Quanto mais ele tenta parar a igreja, mais a igreja cresce. Quem crê aqui nessa noite? Mais a igreja prospera. Olha para você ver hoje, o diabo luta diário, vão acabar com tudo, e isso e aquilo. E a igreja está crescendo na presença de Deus. A igreja está crescendo. A igreja, que eu estou dizendo, não é instituição, não é placa, é aqueles que querem morar no céu. Aleluia. É aqueles que ainda têm perseverado para morar no céu, que têm lutado, que têm buscado a santidade, a fidelidade a Deus. Deus agora falou para Moisés, depois de enviar as 10 pragas, Deus disse para Moisés: prepara, igualzinho aqui, ó, é um símbolo. Pega um cordeiro, sem mancha, sem mácula, e mata ele. Prepara ele. Se a família for pequena, junto com o seu vizinho. Ele não vai fazer do jeito que vocês estão acostumados, é do jeito que eu estou mandando. Tu vai assar no fogo. Vocês vão pegar um pão sem fermento. Vocês vão pegar tudo, assar ele. E vão comer pressa, porque eu vou tirar vocês aqui da escravidão. A escravidão para nós simboliza o pecado. Aleluia. Só tem um que perdoa pecado, que é Jesus Cristo de Nazaré. João Batista diz: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. E esse cordeiro é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Deus disse para Moisés: quando esse povo matar, prepara a noite, assa ele no fogo. Quem gosta de carne aqui? Não tem aquele que não gosta, não. Não sou muito fã, não. Mas eu tenho como um pedacinho. Imagina a mesa, coxona do cordeiro, as partes melhores. Eita coisa boa, assadinho. Vamos comer. É assim o evangelho, é ou é? Mas abre a Bíblia assim: eita Deus bom, eita Deus gostoso, mata um cordeiro para mim. Olha, um cordeiro novinho, é como matar galinha velha. Se matar galinha velha, quem tem que comer? Deixa 3 anos na panela, não presta. Mas mata um frango novo. Aí você põe um piquinho, põe, eita menino, deixa eu ver o domingo na tua casa para ir. É ou não é? Galinha velha, ninguém quer mais um franguinho novo. Oh, coisa boa. O cordeiro era novinho, preparadinho. Põe na mesa. Cada um pega uma coxa, as melhores partes. Agora a Bíblia está dizendo: eu vou pegar pesado nas palavras. Pega a tripa, pega a cabeça, pega o pé dele, pega a fissura tudo. Irmão, pode ter gente aqui que gosta. Eu não gosto de miúdo de nada, não. Põe a língua, põe a cabeça do cordeiro lá, não vou poder sonhar. Irmão, vou só contar um caso aqui. Rápido, eu sou meio demorado. A minha esposa sempre foi criada em cidade, irmão. Fui criada em sítio. Um dia inventei de comprar uma leitoa. E o cara cortou essa leitoa no meio e levei pra trás dessa cabeça quando eu cheguei em casa. E essa leitoa estava com metade do dedo, metade da cabeça, meu filho. Parecia que eu levei um fantasma para casa. Imagina! A mulher falou: é sério que tem isso aí mesmo? Ela falou: não, essa cabeça e esses dentes. Cabeça dela. Ela falou: Deus me livre, eu não quero isso aí. Vai vendo. Ficou na memória dela os dentes, a cabeça daquela leitoa. Agora imagine a cabeça de um cordeiro em cima da mesa. O pé, as tripas, tudo os miúdos. E Deus disse: come tudo. Irmão, depois de você ter fartado com as melhores partes, Deus agora disse: é para comer. Eita, vai ter gente.
você entenda que isso é o Evangelho. Comer as partes boas é fácil, mas tem coisa que vai descer travessado. Mas é necessário, se você querer morar no céu, se você quiser ser dependente de Deus, o Evangelho tem que ser por completo, o Cordeiro tem que ser por completo. Porque a gente gosta daquilo que é bom. Quem não gosta do Evangelho bom? Meu irmão, Evangelho não precisa de renúncia. Quando o Evangelho diz, morre para nascer, perde para ganhar, que Evangelho louco é esse? Que Evangelho é esse que eu morro? Tem que perder. Perde amizade, perde família, perde amigo, perde dinheiro, perde tudo. Ele disse que aquele que perder por amor a mim vai ganhar. Ele disse, se não morrer, não vai nascer. Aqui Evangelho totalmente ao contrário. Agora a gente chega na igreja, eita pastor Fabiano, Evangelho é bom, Deus tem milagre, Deus tem promessa, Deus tem, não tem. Mas ele manda dizer que o mesmo cordeiro que morreu na cruz do Calvário, tu não vai comer as melhores partes somente, tu tem que comer ele por completo, tu tem que viver ele por completo, tu tem que viver a palavra por completo. Aleluia. É por completo. Aí agora a promessa vem depois. Ele disse, come cordeiro, come tudo. Eu vi como eu estava dizendo, deixou o resto para depois. Depois que está todo mundo cheio, o Evangelho também não cheio. Tem gente que já se cortou do Evangelho. Quando ele vê um negócio difícil, ele fala, muito duro o Evangelho. Muito duro. Muito pesado. Muito difícil. A porta é muito estreita. O caminho é muito apertado. É difícil seguir esse Evangelho. Tem muita gente voltando para trás, porque o Evangelho está ficando complicado. Ser cristão está ficando complicado. Ser cristão hoje é ser perseguido, é deixar a amizade, é muitas vezes deixar tudo para trás para seguir Jesus Cristo de Nazaré. E vai apertar mais. Ele diz, coloca aí, come tudo. E é o seguinte, o que sobrar, queima no fogo, não vou deixar nada. Só que agora ele manda dizer, olha, pega o fogo, o sangue, e passa nos umbrais da porta, porque eu, Deus, vou passar pela terra do Egito. Entenda que não é o diabo não, viu irmãos? Não tem diabo. Ele diz, eu, o Senhor, vou passar e vou ferir aquele que não tiver a marca do sangue. Esse não vai escapar. Mas quem tem a marca do Cordeiro aqui nesta noite, quem tem a marca do Cordeiro, que quando a trombeta soar lá, que quando a trombeta tocar, tu vai ser levado. Oh, aleluia! E ela pode tocar para você essa noite, e aí? Ela pode tocar para você essa noite, porque a gente está esperando tocar para a igreja. Tem gente que vai ir primeiro. Tem gente que a trombeta pode tocar antecipadamente. Mas para isso, aleluia, tem que ter obediência com a palavra de Deus. Tem que comer o cordeiro por completo. Não tem como deixar pedaços. Hoje nós queremos deixar o Evangelho. O que serve para mim eu pego, o que não serve eu não quero. O que me aperta, o que me confronta, o que olha, é isso que eu não quero. Isso não serve para mim. Aí tu vai falar assim, duro demais essa palavra, pastor. Pesada demais. Aí aconteceu isso com Jesus também. No livro de João, capítulo 6, Jesus multiplicou pães e peixe. Jesus pregou uma grande mensagem. Tinha 5.000 pessoas sentadas vendo Jesus pregar. Aí o filho de Jesus, o dinheiro está pouco, não tem mercado, não tem padaria para dar comida para o seu povo, manda todo mundo embora. Jesus disse, todo mundo. Tem um menino aí que tem 2 peixes e 5 pães. Traz a mim. Jesus apresentou, nós conhecemos a história. Aquilo multiplicou, todo mundo comeu, 5.000 e ainda sobrou 12 cestos cheios de pão e peixe. Sobrou para aquele povo. Jesus subiu ao monte orar. Os discípulos atravessaram o mar e foram para outra banda, foram para Cafarnaum. No outro dia, aquela mesma 5.000 agora corre atrás de Jesus. Sabe por quê? Quanto de nós corremos atrás do milagre que vem dele? Quanto de nós corremos atrás daquilo que só ele pode fazer? Entenda que Filipe disse, olha, o
tenho não dá. A condição que eu tenho não dá. Tem hora que na nossa vida é assim, ó. Você não tem condição, você não tem meio, porque a notícia veio, a notícia mal chegou, a porta fechou, o dinheiro faltou, a enfermidade entrou, e a gente fala, agora é só Jesus. E Jesus dá o milagre. E Jesus chega com o milagre. É assim, não é? Na minha vida foi assim. Nasci num lar cristão, mas mesmo assim Deus deixou de apertar. Quando tudo fechou, eu disse, eu sei que tem um camarada, ele pode não ser visível, mas eu sei que ele opera milagre. Eu cheguei em Jesus, não vai dar tempo de contar, outro momento eu vou contar o meu testemunho. Cheguei em Jesus e disse, Jesus, o senhor pode estar fazer. Ele falou, eu posso, mas o negócio não é isso que você precisa, o negócio é salvar a tua alma. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles 5.000 procuram Jesus todo dia. Entende, irmãos? Eles chegaram, Jesus não está aqui. Não, Jesus atravessou o barco. Teve gente que alugou o barco, teve gente que comprou. Se empresta o teu barco, eu preciso ir atrás de Jesus, eu preciso do mesmo milagre que ele fez ontem. Chegaram todo mundo, Jesus, como tu chegaste aqui, Jesus? Jesus, eu disse, vocês me procuraram pelo pão que vocês comeram ontem, pelo pão que eu multipliquei, pelo milagre que foi feito ontem. Jesus disse, olha, este pão, quem comer dele, morre. Este pão é somente para o vento. Aí Jesus agora começa a contrariar, irmãos. Jesus começa a dizer coisas que até para nós crentes a gente começa a querer voltar para trás. Jesus olha agora para aqueles homens e diz, olha, se vocês comerem deste pão, vocês vão perecer. Mas se vocês comerem deste pão que desceu do céu, vocês vão viver pela vida eterna. Agora vem Jesus dizendo, Jesus olhando para ele e disse, olha, comendo o pão. Aí aquele judeu disse, é o filho de Maria? Não é o filho de José? Mas conhece o pai dele? Como ele disse, come, eu sou o pão que desceu, o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão e beber desse sangue, tem vida eterna. Entre vocês, que loucura é essa? Aí eles olharam e disseram, olha, os nossos pais no passado comeu maná. Eu não sei, comeu, mas morreu. E o maná não foi Moisés quem deu, foi Deus que enviou. Mas o pão vivo que desceu do céu sou eu que estou aqui. E João diz bem claro, eis o verbo que se tornou carne. O mesmo João diz, eis aí, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele disse, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem vida eterna. Ele disse, olha, a minha carne é comida e verdadeiramente o meu sangue é bebida. A Bíblia diz, irmãos, que quando aqueles mesmos discípulos, não era a multidão somente não, uma igreja, Jesus um dia antes, uma igreja de 5.000 membros, 5.000 pessoas, sentadas e ouvindo Jesus pregar. Agora Jesus mudou a história. Jesus disse, não tem mais milagre, não tem mais bênção, não tem mais pão físico, agora tem o pão vivo que desceu do céu. Que é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, pode não alimentar fisicamente, mas quem crê que alimenta a tua alma aqui nesta noite? Isso aqui, ó, liberta do pecado. Isso aqui paralisa a macumbaria. Isso aqui santifica a tua vida. Isso aqui mantém o teu nome escrito no livro da vida. Aí, irmãos, eles olharam e disseram assim, palavra dura essa em Jesus. O que eu quero que vocês entendam, igreja? É difícil comer o cordeiro de cabeça, comer pé, comer todas as fissuras que está aí, Jesus. Não dá não. É assim ou não é? É como eu estou dizendo. Imagina comer na cabeça depois da barriga cheia, irmãos. Tem gente. É assim ou não é? Vai rebobnar, vai voltar para trás. A gente não vai querer comer. A gente vai querer refugar. A gente vai querer passar para terceiro. Só que a gente tem que comer por completo. Disseram assim, olha Jesus, palavra dura essa. E a Bíblia diz que os discípulos, muitos deles, voltaram para trás. Jesus tinha uma igreja de 5.000 pessoas. Um dia antes, no outro dia Jesus quase ficou sozinho. Sabe por quê? Porque Jesus mudou essa palavra aqui, ó. Muda não, Jesus mudou aquilo que o homem e a mulher esperava. Ele trouxe uma palavra que dá vida eterna. Ele mostrou o pão que alimenta a tua alma. Ele mostrou o sangue que perdoa o teu pecado. Sabe o que ele está dizendo? Ele não está dizendo para você comer da carne dele somente. Ele está dizendo para eu e você ser dependente dele. É dependente da
cruz, é dependente do sangue, porque enquanto eu e você for dependente dele, nós iremos chegar na eternidade. Quem crê aqui nessa noite? Quem crê? A Bíblia diz que Jesus orou para os discípulos e disse: ei, vocês não querem ir embora também? Porque a palavra está dura, está difícil de descer. Aí Pedro orou e disse: Senhor, aonde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Irmãos, só tem um Jesus, só tem um caminho, não tem outro, não tem outro que pode nos levar ao céu, é somente Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos, irmãos, dependente da cruz, dependente de Jesus Cristo, somente Ele pode nos levar ao céu. A gente, por nossos meios, nós não vamos conseguir ter salvação. Jesus disse que nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, isso vem de Deus, não vem das nossas obras, para que o homem não vanglorie em si mesmo. Isso vem do céu. Você não pode, eu não consigo, você não consegue, mas quem crê que tem um aqui que pode te levar ao céu, que já te marcou, que já guardou a tua casa lá, que já guardou teus caminhos, que já guardou familiares teus que não estão aqui nesta noite, que já cobriu com sangue, que já purificou, que já nesta noite tirou enfermidade, que já tirou câncer. Quem crê aqui nesta noite, esse sangue que foi vertido na cruz do Calvário é o único sangue que o diabo tem, irmãos. É outro sangue que não tem macumbaria, que não tem feitiçaria, que não tem palavra ao contrário. Quem é aqui nessa noite? Mas estamos amaldiçoando, pastor. Maldição nenhuma chegará na tua casa. Mal nenhum chegará na tua casa. Macumba nenhuma chegará na tua casa. Receba aqui nesta noite em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então entenda, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. O Evangelho é muito bom, irmãos. É muito gostoso. No livro de Apocalipse, a Bíblia diz bem claro que na visão de João, o anjo lhe entregou um livrinho em sua mão e disse: pega e come. E a Bíblia diz assim que na sua boca foi doce como o mel, mas no ventre foi a lasqueira. O Evangelho é assim, irmãos. Quando a gente quer viver só na mamadeirinha é tão gostoso, mas quando começa a confrontar, tem hora que dá tanto tapa, dá tanto sapeca, dá tanta pancada, que a gente fica até louco. A gente vai pegar e fala assim: hoje Deus vai fazer comigo, aí você acorda, eu falo: miséria. É assim, meu irmão, o que aconteceu comigo? Quando eu estava no pecado, parecia que o pastor tinha estado comigo o dia inteiro infeliz. E eu estava lá para a bênção. Eu tentava achar um buraco para entrar dentro. O infeliz falava tudo da minha vida. Eu saía tão irado com ele, tá? Se eu pegasse ele, que ele falava tudo, irmão. Eu falei assim: sério, quem viu? Eu ficava: quem viu? Será que ele estava escondido lá? Quem falou para ele? Não vai apunhar, mas eu apunhava. Eu falava: não pode, não pode. Mas aqui, irmão, ficava a semana inteira como uma roupa que estava marcada. Ele ficava martelando. Aí sabe o que eu fazia? Falava assim: não vou fazer mais, eu quero ver esse canal lá. Eu quero ver. Ei, assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que lava, é a água que purifica. Receba essa água aqui nesta noite em nome de Jesus Cristo.